aqui a Xisco Mania. Estamos aí para mais um programa do Watford Brasil e tá tudo legal, né? A gente vai colocar depois disponível na loja do Watford Brasil para vender a máscara do Xisco. Mas estamos aí com o Vitor para mais um programa e depois de vitória, né? Um jogo assim até relativamente tranquilo frente ao Birmingham, que o Watford conseguiu a 9ª vitória no período de 10 jogos, e é isso que a gente vai analisar neste programa. A gente vai falar desse confronto contra o Birmingham, essa sequência que ninguém esperava do Watford aí, que faz muito tempo, desde a temporada 2014-2015, que o Watford não vem numa sequência tão positiva, e também vamos falar dos atletas convocados para suas seleções, quem foi para qual seleção, e também algumas ausências que a gente notou, mas a gente vai explicar até por que desses atletas não terem sido convocados. Antes da gente rolar a bola no gramado de Vicarage Road, né, a gente vai falar um pouquinho para você se inscrever aqui no canal do Watford Brasil, ativar o sininho, porque é muito importante. Por que ativar o sininho? Porque sempre que a gente subir um programa novo, você recebe uma notificação que a gente colocou um vídeo novo no nosso canal, então você vai poder instantaneamente assistir este programa. E falando também para você acompanhar as nossas redes sociais, no Instagram, @WatfordFCBra, e no Twitter, @WatfordBrasil. E nesse momento de alegria que o Watford vem vivendo, aquilo que a gente sempre esperava, que era despontar ali dos outros clubes, a gente está conseguindo. Então vamos falar de Watford 3, Birmingham City 0. O jogo começou muito bom para o Watford, um gol logo cedo, um gol do Sema, uma boa jogada pela direita, e aí o jogo ficou um pouco morno, mas o Watford mantendo o domínio da partida. Na segunda etapa, uma bela jogada ensaiada, gol do Chalobah na cobrança de escanteio, e depois o Gray, que em 30 segundos fez mais que o Success na vida inteira, entrou e deu o seu gol aí, a sua contribuição para o placar final desse jogo. Vitor, seja bem-vindo a mais um programa do Watford Brasil, que você pode falar deste confronto que trouxe mais uma vitória para o Watford num momento importante do campeonato. O Watford, aquilo que a gente sempre falava, ele tem que crescer nessa reta final, e ele tem feito isso nesses últimos jogos. Fala, Jefferson, fala, galera. Gostei desse sorriso de Xisco aí, agora em tamanho real, pô. Tem que mandar umas pra cá aí pra gente comemorar o acesso. Mas é isso, o humor até muda, né? Você pega os programas de, vamos dizer, uns 10 jogos atrás, né? Que a gente vai pegar esses últimos 10 jogos. O humor tava bem pesado, a gente não tinha tanta confiança assim no time, e agora foram 5 vitórias seguidas pelo menos, né? Que são aqueles 5 verdinhos lá que a gente vê na tabela. Então, o Watford jogou muito bem contra o Birmingham. A única coisa que eu tenho para reclamar aqui, mas não é nenhuma reclamação, é só uma observação, é que o Success acabou começando como titular. Não entendi muito bem essa opção do Xisco, mas o jogo fluiu, o jogo foi muito bom, só elogios, o Watford dominou, e eu vou usar até as palavras do Xisco aqui, né? Ele, numa entrevista pós-jogo, ele falou assim: é importante que a gente celebre hoje, mas que a gente sabe que temos um trabalho bem mais difícil, um trabalho bem mais duro depois da data FIFA, e é isso, a gente tem que ganhar essa confiança desses últimos jogos, tem que ter confiança. O Watford está jogando muito bem, só que agora é reta final, é o momento mais importante da temporada. Não pode jogar mal nessa, né? Jogar apagado nessas últimas partidas e acabar perdendo essa temporada aí, que tem tudo para ser gloriosa. Estou até bem confiante aí no acesso depois dessas últimas partidas. E essa data FIFA acho que vai fazer bem para o Watford. E vale destacar que Sarr não jogou essa partida, né? Era o que a gente temia, a hora que a gente viu uma provável escalação sem Sarr, falou, quem que vai para o lugar? Zinkernagel também não participou, então o Watford com muitas baixas nesses últimos jogos, né? Perdeu alguns jogadores como Cleverley também, que vinha muito bem, né? Mas mesmo assim manteve o bom futebol, né? Como você falou, apesar de Success jogando, assim, não que a gente quer condenar ele, mas nesse próprio jogo ele teve aí de 2 a 3 boas chances e ele conseguiu desperdiçar. E o Gray, em 30 segundos, aproveitou, né? Então, são situações que a gente tem que lembrar. E quem fez a função do Sarr foi o João Pedro, né? Até o momento que o Success estava em campo, quem fez essa função aberta pela direita foi o João Pedro. O Success saiu, o João Pedro voltou a ficar centralizado, depois ele acabou sendo substituído ao final do jogo. Mas é um bom momento e deu para ver que o time envolveu o Birmingham, né, desde o começo da partida,
teve ali um momento de queda, mas o Birman não assustou o Beckman, uma defesa muito segura, trabalhando muito bem. Vale destacar, acho que 2 nomes que estão nos últimos jogos se destacando muito, que é o Sierralta e o Mazina, principalmente pelo lado esquerdo, jogando demais. É difícil perder bola aérea, no chão estão indo muito bem. O Hughes, né, é um gentleman, né, ali no meio de campo, parece estar desfilando, que está de terno jogando. Joga ali, de terno, O Chalobah, como o Guilherme já vinha trazido dos outros programas, cresceu muito também, jogando mais vertical, né, jogando mais para frente, não tão pelos lados. Eu acho que a gente vai debater mais daqui a pouco desses últimos 10 jogos, que eu acho que a mudança em si da postura do time trouxe essa mudança de alguns jogadores, né, e o time se fortaleceu. Mas destacar um pouquinho, que bacana a jogada do gol do Chalobah, né? Foi um escanteio para quem, né? Eu brinco que eu não torço para a seleção brasileira, mas para quem torce, lamenta aquele primeiro gol da Alemanha no 7-1, que fizeram um bloqueio, toda a movimentação alemã. O Chalobah fez igual, o Chalobah estava no primeiro pau, ele fez uma movimentação que ele jogou o adversário que estava marcando ele no bolo de jogadores e ele apareceu sozinho para fazer o cabeceio. Como que você vê essa questão desse trabalho também? Porque eu acho que tem que destacar, não é um trabalho que vem só do Xisco. Com o Ivic, a gente tinha algumas jogadas de bola parada, principalmente com o João Pedro saindo do segundo pau, movimentando até o primeiro pau e chutando por baixo, né? Mas é uma coisa que os jogadores entenderam e estão trabalhando isso no jogo, né? Às vezes isso é uma jogada ensaiada herdada, né, do último treinador, o Ivic, e a gente vem vendo um ótimo entrosamento no elenco, né? E é isso que é importante, é isso que é bom, até porque o último técnico caiu por causa disso, porque a falta de entrosamento e a falta de clima no vestiário acabou derrubando o Ivic. Mas muito bom ver que o Xisco tá funcionando. A gente até criticava ele no começo da temporada, mas nada pessoal, né? A gente agora comemora, celebra bastante aí que ele tá dando certo. Mas é isso, o Watford tá bem entrosado e é isso que a gente gosta de ver nos Hornets. Então vamos falar agora desses últimos 10 jogos que houve essa mudança de postura. Então vamos voltar lá atrás. O que foi o 11º jogo do Watford, né? O que seria esse 11º jogo? Foi um Watford, um 0-0 com o Coventry, um jogo horrível do Watford, Xisco ameaçado, né? O Watford não estava se entendendo, estava vendo Swansea longe, Brentford longe, o Norte nem enxergava mais. Eminente ali que o Watford ia brigar por playoff, e de 10 jogos para cá, no jogo seguinte, que foi aquele 6-0 frente ao Bristol City, jogando em Vicarage Road, o Watford mudou de esquema, mudou de postura, os jogadores começaram a jogar de uma forma diferente, e de lá para cá, apenas uma derrota, né? São 10 jogos, 9 vitórias, uma derrota que foi para o Bournemouth, um jogo onde o Watford foi superior ao Bournemouth, só que, infelizmente, não fez o gol e sofreu um tento. Nesse período foram 24 gols pró e apenas 6 tomados, então quer dizer, o Watford a cada 4 gols do Watford ele sofre um. Então é um número muito interessante, com 90% de aproveitamento. Você também viu essa mudança, não só de esquema, não só de postura, mas tudo, né? Teve que mudar tudo para o clube dar essa arrancada e hoje ser o segundo colocado isolado. Se o Norwich bobear, a gente mantém isso, a gente briga por título, e a gente já deixou os nossos adversários lá para trás, porque eles estão tropeçando e a gente está ganhando. Com certeza, e definitivamente isso não é uma coisa ruim, né? Essa mudança tinha que acontecer, a gente vinha cobrando isso, a gente viu, como você bem disse, o Xisco, até o Xisco sendo ameaçado, né? Tinha chegado há pouco tempo no Watford e começou a ser ameaçado não só pela torcida inglesa, mas aí também fora, a gente sabe, a gente segue no grupo lá do Watford Brasil, mas foi realmente uma mudança importante, e a gente destaca, né, o 0-0 contra o Coventry e logo em seguida o 6-0 contra o Bristol, né? A gente sabe que o Bristol é um time de uma qualidade um pouco inferior, mas o simbolismo é o mesmo, e realmente foi uma mudança no estalar de dedos do Watford, e que a gente celebra bastante. E vamos agora só analisar um pouquinho da tabela e a situação que o Watford se encontra hoje, graças a esses números das últimas rodadas, né? O Watford hoje ele é o segundo colocado com 75 pontos. Ele está a 8 pontos do Norwich, tem a mesma quantidade de jogos, e faltam apenas 8 jogos para encerrar
a Championship. Então serão 24 pontos em disputa, o Watford está 8 atrás do Norwich. Se olhar para outro lado da tabela, ele está 6 à frente do Swansea, que tem um jogo a menos. Então vamos na pior das hipóteses, que esse jogo a menos do Swansea seja vitória, a gente está 3 pontos à frente do Swansea e a 4 pontos à frente do Brentford, que também está com um jogo a menos, e calculando uma vitória, o Watford ele conseguiu abrir. Se na última rodada ele conseguia, na pontuação, ele ficava na frente do Swansea, hoje ele já abriu 3 pontos de um adversário que a gente enfrenta na última rodada. Então, são 24 pontos pela frente, e vamos fazer um cálculo rápido aqui. O Bournemouth hoje é o 7º, primeiro clube fora do G6, né, que brigam por uma vaga de acesso, ele tem 59 pontos. Calculando mais 24, no caso o Bournemouth tem um jogo a menos também, então são 27 pontos, o Bournemouth ele pode chegar aqui a no máximo, vamos ver, 59, 69, 79, ele pode chegar a 80... Ajuda aí, Vitor, não sou muito bom de conta não, a 86 pontos. Vixe, eu também não, mas é 86. Então, 86 pontos. Hoje o Norte tem 83, o Norte está muito perto de pelo menos garantir brigar pelo acesso. E hoje a gente está com 75. Então a gente está numa condição boa. E assim, se der bobeira, Swansea e Brentford entra na briga até mesmo para ficar fora, né? Então isso é importante para a gente, que a gente consegue desgarrar um pouquinho. E a gente vai ter jogos aí na sequência consideravelmente tranquilos, né? A gente ainda tem um clássico com o Luton, tem alguns adversários ali da parte de baixo da tabela, só que o que nos preocupa são 3 jogos. Norwich, Brentford e Swansea, né? Queria que você falasse um pouquinho até desses jogos, que são os concorrentes diretos hoje do Watford na briga, né? Então, só para trazer aqui todos os jogos. Na próxima rodada, o Watford pega o Sheffield Wednesday, clube que está na zona de rebaixamento, depois sai para enfrentar o Middlesbrough, que está brigando por uma vaga nesse G6, pega o Reading em casa, que está brigando por uma vaga no G6, Luton fora, que é um clássico, Norwich líder fora de casa, Millwall, que não briga por nada em casa, Brentford fora, que briga por nós por uma vaga direta, e em casa encerra contra o Swansea, que também briga por uma vaga direta. Vitor, fala um pouquinho sobre essa sequência de confrontos e quanto foi importante esses últimos resultados dessas últimas 9 vitórias em 10 jogos. Eu tava tentando aqui fazer a média dos últimos oponentes aqui, a média da posição dos últimos oponentes do Watford, mas também sou meio ruim de matemática aí, não vai dar, vou ter que pegar a calculadora depois a gente coloca aí. Mas, enfim, é da posição ali, a gente vê o Bournemouth sendo o maior destaque, Bournemouth e Cardiff, 7º, 8º. A única derrota nos últimos 10 jogos foi essa contra o Bournemouth, mas depois, Wycombe, 24º, Nottingham, 17º, Rotherham, 22º e Birmingham, 21º, ou seja, são times de qualidade um pouco menor, são times na parte de baixo da tabela lutando para não cair, então realmente era obrigação do Watford vencer, era obrigação garantir esses pontos, porque agora a gente começa a olhar para a tabela, começa a pegar a calculadora de novo na mão e aí fazer todos os cenários possíveis, né? O Swansea ele vem de 2 derrotas, então a gente espera que esse jogo restante seja mais uma derrota também. O Brentford vem de 2 empates, ou seja, essas equipes que estão brigando com o Watford, tirando o Norwich, não vem num bom momento comparado ao do Watford. Então, realmente, traz confiança. O Watford garantiu, praticamente, na minha opinião, acho que garantiu pelo menos o 3º lugar esse último stint, né, eu vou dizer. Mas não sei, eu vou ser banido já que eu vou usar o termo em inglês. Vou tomar o cartão amarelo. Mas nessa última parcela de jogos, garantiu ali o terceiro lugar. Então agora é só fechar a temporada e torcer realmente para que esses jogos contra times, vou colocar aqui o Luton como um time inferior, né? Mas sem levar em conta a rivalidade. Então vamos dizer, Sheffield, Wednesday e Luton são times inferiores, garantir a vitória. E depois os outros jogos são confrontos diretos, aí é outra história. E é bom que o Watford já esteja na frente para garantir, assim, vamos dizer que no jogo contra o Swansea seja uma derrota. Aí o Watford já tem esse espaço... Essa gordura, né? Essa gordura, exatamente. Essa gordura aí para não acabar perdendo ali no final, nas últimas 2 rodadas, né? Brentford e Swansea. Eu também coloco de times inferiores o Millwall, porque a gente não jogou nada contra o Millwall
no jogo lá, que foi um jogo atrasado, tudo mais, que saiu de uma data, foi para outra, e o Millwall também não tem nada de extraordinário. Pelo que o Watford vem apresentando, pelo que eles apresentam, a gente tem que buscar esses 9 pontos que seriam importantíssimos, né? Frente a Sheffield Wednesday, Luton e também o Millwall, para nos jogos de confronto direto a gente tirar um empate fora de casa, conseguir uma vitória em casa e garantir essa classificação direta. Mas estamos em data FIFA, um período onde os atletas vão para suas seleções, e vamos aqui destacar 12 atletas do Watford que foram para suas respectivas seleções, jogar jogos eliminatórios, amistosos aí, cada região tem uma situação um pouquinho diferente, e a gente vai trazer aqui até para analisar, né? E já para destacar, desses 12 aqui, que nem o caso, Sierralta possivelmente seria convocado pela seleção chilena, mas como as eliminatórias aqui da América do Sul foram adiadas por conta do coronavírus, não houve convocação. Então é um caso que possivelmente ele iria para a seleção, mas acabou não jogando. E um que me estranhou é o Sarr não ter sido convocado, né? Acredito que pode ser alguma lesão, alguma coisa que possa ter tirado ele dos jogos, ou no caso, o Senegal não está disputando nada muito importante, decidiram priorizar outros atletas. Mas a lista dos 12 jogadores convocados são Craig Cathcart, foi para a Irlanda do Norte, Ken Sema foi para a Suécia, e o estagiário aqui esqueceu na arte colocar o Sema, então está faltando o nome e a bandeirinha da Suécia aqui, mas o Sema foi convocado. Daniel Bachmann foi para a Áustria, talvez um dos atletas que me surpreendeu, porque tanto me surpreendeu pelo que está jogando, mas também de ser convocado, né? Não sei se ele já estava em alguma outra lista, era um jogador que sempre era lembrado, não me recordo disso. William Trush Ekong foi para a Nigéria. Adam Mazina, esse também me surpreendeu, porque ele sempre jogou pela Itália tal, e do nada aparece na seleção de Marrocos, né? Então ele decidiu entre Itália e Marrocos, ele decidiu servir a seleção marroquina, junto com seu companheiro de posição, o Ashraf Lazar, que, olha, gente, que jogo horrível fez contra o Birmingham. Entrou, não acertou uma bola, não acertou um passe, é um sucks da lateral ali, né? Espero que ele evolua. Outro que me surpreendeu, André Gray na Jamaica. Olha aí o cara. Viu que a Inglaterra estava muito ok, tá? Os caras, eu vou lá para Jamaica para jogar alguma coisa, né? E aí vem a molecada, né? Jogadores mais jovens que fazem parte aí de podemos dizer, né, Vitor, um processo de transição entre profissional e base, né? Que é o Kane Crishlaw, que foi para a seleção de Bermudas, o Bailey Spencer Adams, que foi para a seleção da Guiana, o Dan Phillips para a seleção de Trinidad e Tobago. Eu tenho um carinho muito especial por Trinidad e Tobago, lembro da Copa de 2006, eu torci para eles incansavelmente, eles fazer um gol na Copa, eles não fizeram. Eu lembro muito daquele gol do Crouch contra a Inglaterra, que o Crouch puxou o cabelo do Sancho para fazer o gol e o árbitro não deu falta. E depois eu jogava no videogame com o Trinidad e Tobago, peguei um carinho pelos caras. Eu vou acompanhar o Phillips nas eliminatórias aí. E Ben Wilmot, que está na seleção sub-21 da Inglaterra, e o George Abbott, que foi para a seleção sub-17 do país de Gales. Importante, né, Vitor? Ter vários atletas, talvez não nas principais seleções mundiais, né, França, Alemanha e tal, mas são jogadores que estão talvez ali sendo convocados para seleções de segundo escalão, né? A gente pega que Suécia é um país muito forte, Nigéria, Marrocos. Isso é importante para esses jogadores também terem ambições, né? Não só pelo clube, mas também por seleção. Vou repassar essa lista, então. O Cathcart a gente vê quase sempre na seleção da Irlanda do Norte, o Sema também na Suécia vem sendo convocado múltiplas vezes. O Bachmann foi realmente uma surpresa, como você disse, a Áustria normalmente não chama ele, mas vem fazendo um ótimo jogo. Aliás, a gente teve até um debate recentemente aí no grupo do Watford Brasil, Foster e Bachmann, a gente conversou um pouco sobre isso. O Ekong, na seleção da Nigéria, realmente bem convocado. O Mazina, com essa opção do Marrocos, acho que vai começar a ser mais convocado. A seleção do Marrocos, que eu nunca esqueço, do Nordian Rabat, né, que chegou lá, fez o símbolo do VAR lá, falou um palavrão lá na Copa do Mundo, eu acho. E jogou pelo Watford, né? Jogou pelo Watford, por isso que eu nunca esqueço. Jogou até bem, pô, eu lembro dele. O Lazar, acho que você comentou muito bem, não jogou quase nada, né, na partida. Pô, imagina a situação do Lazar, né?
O cara é reserva do Mazina e tá lá de boa, pô, vou pra seleção de Marrocos e tal. Aí daqui a pouco ele olha a lista, o Mazina é convocado pra minha seleção que ele, pô, você reserva lá também. É a sombra, né? Aquela história do Neymar, né? Falava do Messi, pô, não vou ser a sombra aqui do Mazina, diz o Lázaro. O Gray pela Jamaica, esse acho que também surpreendeu, não sabia que ele ia optar pela Jamaica do que a Inglaterra, mas acho que realmente por não se ter chamado, aquela história do Diego Costa, né, com a seleção espanhola e brasileira, acho que é um pouco similar. O Wilmot vem sendo chamado pela seleção sub-21, né, ou 23 da Inglaterra, agora eu me confundi. Uma das seleções Seleção de juniores ali base, da né? Inglaterra. Seleção de base. E aí os outros jogadores, acho que o Kane, o Spencer Adams, Phillips e acho que tira o George, né, que é do País de Gales, um pouco mais conhecido, mas eles mostram que o Watford tem olheiro em todo lugar do mundo, não só no Fluminense aqui, não só nas Laranjeiras aqui no Rio de Janeiro, viu? O torcedor do Fluminense aí que fica enchendo o saco do Watford, né? Eles estão na Bermuda, Trindade e Tobago, Guiana, então, mas mostra, e é legal para esses jogadores ter esse reconhecimento do trabalho, apesar de não estarem jogando profissional, eles estão jogando aí no sub-23, sub-21, e o reconhecimento é importante do trabalho deles. E assim, até destacando duas situações que você comentou, dessas seleções, que é do Caribe ali, América do Norte, a CONCACAF, né, América do Norte, América Central e Caribe. Então a gente tem ali Bermudas, a Guiana, que apesar de ser um país da América do Sul, joga pela CONCACAF, e Trinidad e Tobago, eles foram para as seleções principais. Então assim, são atletas que não têm tanto destaque, não jogam rotineiramente no Watford, mas vão para suas seleções principais, que daí são equipes mesmo de um nível técnico muito abaixo. Eu acho que das três aqui, Trinidad e Tobago, na última Copa, entrou naquele G6, que briga por uma vaga para ir para a Copa, mas acabou não entrando. Tirou os Estados Unidos, pô. As demais, Unidos. as demais, assim, são figurantes. Mas até comentando a situação do Gray, eu vi uma matéria recentemente que Cuba nunca tinha convocado jogadores que atuavam fora do país. E viu um jogador do Norwich, que é de Cuba, foi convocado pela primeira vez. Então, esses países estão tendo mais expansão, os clubes estão olhando para eles, estão descobrindo bons jogadores, e daqui a pouco torna uma forma de se ver o atleta, até mesmo para o Watford ver ele jogando por uma seleção, falar, pô, ele tem condição mesmo de jogar por aqui. E a outra que você comentou do Fluminense, né? O torcedor do Fluminense não pode ficar bravo com o Watford. Ó, o Richarlison é a segunda maior venda da história do Fluminense e o João Pedro é a terceira. A gente está dando dinheiro pro Fluminense aí, não pode reclamar. Mas, assim, eu acho que o Sema, apesar de ele ter sido convocado rotineiramente, ele não tem tido tantas aparições na seleção da Suécia. E pelo que ele vem jogando nessa temporada, eu acho que a Suécia daqui a pouco vai começar a usar ele, porque tem feito uma grande temporada, né? O Cathcart é um dos titulares mesmo da Irlanda do Norte, né? Mas, infelizmente, o futebol da Irlanda do Norte é fraco, não tem muito mesmo o que apresentar. O Beckman deve ser um reserva a princípio, né? Eu não conheço muito da seleção da Áustria. O que eu lembro da Áustria é o Prudhoe, também relembrando o jogador que jogou pelo Watford, eu lembro do Prudhoe. E a Nigéria, o Ekong é titular da equipe, né? Um jogador também já vamos supor, é um selecionável, ele já chegou para o Watford como um jogador da Nigéria, então isso também mundial, né? Isso também é importante. E se você olhar aqui, Suécia esteve na última Copa, Áustria, eu acredito que não classificou, né? Assim, nem para repescagem, Irlanda do Norte não foi, Nigéria foi para a última Copa, Marrocos não foi, mas brigou. E as demais. Marrocos eu acho que foi sim. Acho que foi o grupo não B, é. Marrocos com Espanha, foi, Portugal e Irã. Eu confundi, Marrocos foi. O Arabat fez a cena lá, foi na Copa do Mundo. Foi lá. Mas assim, então você vê que são seleções alternativas, de um segundo escalão, né, em sua maioria, mas que são bons jogadores. Chegam ali no nível da Inglaterra e se apresentam muito bem. Lembrando que temos o Sema de Senegal, que hoje talvez seja a principal seleção ali da África, né? Sar de um lado, Mané de outro, e tem o Sierralta, que tem feito uma grande temporada, a gente tem que discutir dele mais para frente, né? Tem feito uma grande temporada e é um dos titulares do Chile, né? Mas por conta dessa questão não foi convocado. Mais alguma coisa para destacar desses selecionáveis, Vitor? Não, acho que não. Acho que você falou bem e daqui a 10 anos a gente talvez veja
essas seleções menores, aí Bermuda, Trindade e Tobago, a gente possa ver o Watford realmente se espelhando nessas seleções para buscar os novos talentos. Foi o que você bem disse, acho que só queria reiterar isso. E você vê, ó, o Watford tá levando, tem jogadores no seu elenco, que nem o do caso de George Abbott, na seleção sub-17 do país de Gales, né? Então é importante você começar o cara entender o que é uma seleção, como é jogar para seleção, porque ele já chega para o clube mais pronto, né? Não tão cru como um jogador que nunca vestiu a camisa do seu país, né? Mas galera, este é o primeiro programa de data FIFA, vamos dizer assim, né, que a gente está fazendo aí, falando um pouquinho dessa vitória contra o Birmingham, os números e os atletas que foram para suas seleções. Agradecendo você que assistiu até aqui. E vamos, né, recordar para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, Watford Brasil, ativar o sininho para sempre que a gente subir um programa você ser notificado disso. E também vai lá nas nossas redes sociais, @WatfordFCBra no Instagram e @WatfordBrasil no Twitter. Lá você fica por dentro das notícias, das novidades do Watford. E a gente também tem um grupo de WhatsApp, como o Vitor comentou algumas vezes no programa de hoje, né? E você, eu sou torcedor do Watford, quero acompanhar um pouquinho mais dessa rotina diária do clube, vai até a DM de uma das nossas redes sociais, Instagram ou Twitter, que a gente adiciona no grupo. Recentemente o Luke voltou para o grupo, o Luke que é lá das antigas, saiu e voltou recentemente lá. Então, galera, fica aí a nossa mensagem aí desse programa, um programa mais descontraído, por conta de ser data FIFA, a gente não tem tanto que falar do próximo jogo, mas fique atento, porque nessa data FIFA a gente está com uma programação muito bacana para trazer para vocês, com participação especial, falar de um cara que nunca fez um gol pelo Watford, mas talvez é um dos maiores ídolos da história também. Então, aguarde, a gente vai trazer um pouquinho aí de música, futebol, então já deu para imaginar mais ou menos o que a gente vai falar. Então fique atento. Já deu muito spoiler. Então fique atento aí na nossa programação. Ativem o sininho, porque é a hora que a gente subir para você ficar sabendo sobre o que é. Beleza, galera? Valeu, Vitor. Mais uma vez, obrigado aí pelo programa de hoje. E a gente manda um abraço para todos vocês. Não vamos desejar um bom jogo para o Watford, porque vai demorar, só lá no dia 2 de abril. Mas, galera, abração, se cuidem. Né? A gente está numa situação difícil aí, né? Em todo o Brasil. Se cuidem. Valeu, galera. Até mais. Vamos, Hornets!